Muito obrigado pela presença dos dois. Vamos fazer aqui um debate qualificado e eu gostaria de começar com aquele que está reclamando, que é o comércio. O comércio está reclamando bastante dessa questão do decreto 380. O que o decreto traz que vocês não concordam? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Esse é Júlio Vidotti, só explicando. Tudo bem, Júlio? Muito obrigado, Antero, pelo convite, convite à FEComércio estendido a mim, para debater sobre esse assunto que vai afetar diretamente a vida do contribuinte, né? Do contribuinte do Mato Grosso e também do cidadão que realiza suas compras no comércio, né? Então, o que ocorre é que, desde o ano passado, faz 12 anos que existia uma sistemática de cobrança do ICMS no Mato Grosso, e no apagar das luzes de 2015 essa sistemática foi alterada e, em consequência disso, vai ocorrer aumento de impostos, né? Aumento do ICMS, uma maior dificuldade por parte das empresas e dos contadores de apurar o ICMS, vai aumentar o custo dessa burocracia, né? Da apuração do ICMS, porque não foram devidamente treinados, não foi esmiuçado como será realizada essa cobrança. E, em consequência disso, vai ocorrer inclusive aumento de preços para o consumidor, né? Então, a gente ainda está detalhando esse aumento de preços. Sabemos que vai ter um aumento, né, grande de impostos, que a gente já vai abordar isso. E, em consequência desse aumento de preços, vai ocorrer queda nas vendas, né? Porque já existia uma crise, já vinha se desdobrando aí uma crise em 2015, agora passou para 2016, não sabemos se ainda vai entrar em 2017 a crise, né? Com esse aumento de preços, vai cair mais as vendas, vai ocorrer desemprego e fechamento de empresas e, consequentemente, menos arrecadação até para o Estado. Então, a nossa posição é de que o decreto 380, ele tenta resolver um problema, ou um problema de arrecadação, ou um problema de adequação legal, né? Como eu acredito que o último vai colocar, que é a adequação da legislação estadual em face da legislação federal, mas ela vai criar um problema para o Estado de desenvolvimento, de perda de empregos, perda de arrecadação, e isso vai ser extremamente danoso para o Estado. Então, essa é a nossa posição. A gente pede, né, que o governo Pedro Taques faça uma reflexão em torno disso e que respeite o debate que a gente já vinha travando no ano passado e que foi reiterado pelos secretários, né, pelo Seneir Paludo e pelo Paulo Brustolin, de que em 2016 seria discutida essa mudança antes de ser implementada, e seria essa mudança implementada somente em 2017. Então, a gente pede que cumpra o que foi acordado, inclusive durante a campanha do governador, de que seja discutido antes com o setor do comércio essa alteração na legislação que vai impactar na vida de todos os cidadãos. Tá, eu gostaria agora de ouvir o último, o representante da FEComércio, o senhor Júlio Vidotti. Ele diz que esse decreto é uma adaptação da legislação mato-grossense ao cenário nacional. É isso mesmo? Havia a necessidade, portanto, de fazer esse decreto? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital FM. É um prazer estar aqui, a convite da rádio, para tentar, junto com a FEComércio, esclarecer alguns pontos em relação ao decreto 380. É bom salientar, desde o início, se fala muito em ação para recompor a arrecadação. Em momento algum, na Secretaria de Fazenda chegou a demanda para se trabalhar esse decreto pensando em arrecadação. Em momento algum, o secretário Paulo Brustolin, o governador, isso foi taxativo, dizendo para a gente a necessidade, como o Júnior disse, a obrigação do Estado se adaptar à lei. Nós temos a Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, que foi alterada pela 147, que trouxe várias regras em relação ao Simples Nacional. Paralelo a isso, o CONFAS editou o convênio 92/2015, que trouxe alguma dessas regras da lei complementar para dentro do regramento do ICMS, e que os estados ficaram, sim, obrigados a cumprir essa regra. A principal, e aí veio o decreto
380, simplesmente ele não está inovando, ele não está fazendo nada diferente, ele simplesmente está tirando, eu costumo dizer, os empresários, ele está tirando uma barreira que foi criada no estado, como bem disse o Júnior, que por 12 anos o estado do Mato Grosso virou as costas para a legislação tributária nacional, para o próprio regulamento, virou as costas para a própria lei, para a nossa lei 7.098 que rega o ICMS. Ela criou, inovou em matéria tributária dentro do Mato Grosso. E essa regra está funcionando há 12 anos. Agora, com essa alteração, e o governador Pedro Táxi chegou e disse: o senhor bem sabe que ele é um governo legalista, e veio essa regularização e disse: isso aqui para implantar, nós não temos como fugir, nós temos que cumprir a lei. O nosso regulamento, que está hoje, a parte da carga média que se diz aqui, ela está contrária totalmente ao convênio, nós não temos como trabalhar isso. Nós tivemos que nos adaptar. Então esse decreto veio simplesmente para restabelecer a norma tributária jurídica dentro do estado do Mato Grosso. Quer dizer que não há um aumento de alíquota, não há isso por parte do governo. Há uma adequação da legislação nossa à legislação nacional, é isso? Tributária nacional. É só isso? Apenas isso. Tá, Júnior, nós temos recebido informações aqui de ouvintes, inclusive, de pessoas estudiosas nesse assunto, que diz o seguinte: esse decreto, o imposto será cobrado por produto. Com isso, os contribuintes, quando se sentem prejudicados, entravam em processos contra a Secretaria de Fazenda. Primeiro eu quero conversar com o Lúcio para saber se isso é verdade. Isso resultou num acúmulo de mais de 195 mil processos na Cefaz, é isso? Exatamente. Como é a sistemática de cobrança hoje? Ela não é por produto. No produto é no país. No Brasil é cobrado imposto por produto. Você bem sabe que o próprio ICMS prevê que ele pode ser seletivo em relação a alíquotas. Isso é uma premissa e ele tem que obedecer a isonomia. Então, o Mato Grosso disse o seguinte: eu não vou cobrar por produto, não vou cobrar por alíquota nenhuma, eu vou estabelecer assim: eu vou cobrar o imposto pela sua atividade, pelo seu KNAI, como a gente chama, pela sua atividade. Então você tem uma atividade, o Júnior tem outra, eu tenho outra. Para dar um exemplo para você, claro, nós vamos lá em São Paulo comprar um telefone para revender por R$1.000. Na regra que está hoje aqui no estado... Não, e como que é a regra lá? A regra lá, você compra o telefone celular, a alíquota dele é 17%, ele paga 17% pela venda e se acredita no imposto que vem na entrada. É a não cumulatividade do ICMS, a essência dele é a não cumulatividade. Também nós abandonamos isso. E para dar esse exemplo desse modelo perverso de tributação, e a nosso ver totalmente favorável à concorrência desleal, nós podemos comprar o mesmo produto para vender em São Paulo, você paga uma carga de 13%, eu pago 20% e o Júnior pode pagar 15%. Isso é totalmente desleal, essa concorrência. Isso aqui no Mato Grosso. O que o Estado fez? Não, isso não serve, Antero. Você vai pagar o imposto, você vai comprar o produto lá, você vai pagar o imposto agora, quando você vender e pelo valor que você vender. Você vai pagar 17%, vai se acreditar do que veio de lá para cá. Eu vou fazer a mesma coisa. Posso fazer uma parte? Com relação às problemáticas do sistema antigo, eu concordo inteiramente com o último com relação a essas discrepâncias, né? É uma injustiça fiscal você cobrar de forma diferente. Por exemplo, o nosso ouvinte coloca aqui o seguinte, só como um exemplo, dentro desse assunto, por isso que eu estou tentando te interromper para ajudar no debate. Imagina um desodorante. No supermercado é taxado a 13% e na loja de cosmético a 20%. Isso gera concorrência desleal. Sim, é uma injustiça e é um problema que a gente já vinha conversando isso no ano passado. Pois aí esse decreto não está corrigindo isso? Ele corrige, mas porém sem a discussão prévia de como vai ser realizado. A gente começou a discutir o convênio 92 que introduziu toda essa, vamos dizer, colocou o bode na sala, né? Olha, o convênio 92 passou a tornar a legislação matogrossense inconstitucional, tudo bem. Só que esse convênio 92 é de junho, então ele foi editado em junho. O decreto, a gente começou a discutir em setembro, outubro, na SEDEC,
né, esse assunto, nós chamamos a discussão lá, olha, sabemos que existirá uma alteração, e o secretário foi extremamente receptivo e começamos a discutir. Mas foi determinado que tudo seria discutido antes. Quando chegou no dia 29, de surpresa, né, fomos pegos de surpresa, foi editado o decreto no dia 29, começando a valer dia 1º de janeiro. Então, por mais que o sistema anterior estivesse errado, estivesse injusto em alguns pontos, ele era simples. Os contadores e as empresas estavam com seus sistemas preparados para esse tipo de tributação. E como que você vai, de um dia para o outro, mudar todo um sistema que afeta milhares de empresas? Então nós temos aí, eu acredito, 14, 15 mil empresas de contabilidade no estado que precisam ser treinadas com antecedência. Então, com relação, eu não discuto a questão das problemáticas do sistema anterior, do sistema que estava vigiando até o ano passado. Eu acredito que nós temos que discutir sim esses pontos, porém nós temos que é um processo de amadurecimento, e isso deveria ter sido chamado antes, porque o decreto é de junho. Poderia ter sido editado um decreto ou colocado uma lei, né, logo em seguida. O decreto é de junho ou é de dezembro? Desculpa. O convênio 92, que introduz o problema, né, ele é de junho, e o decreto é do dia 29 de dezembro. O convênio 92 é o convênio nacional? Nacional, do CONFAS. Então, isso já poderia ter sido começado a discutir a partir da edição do convênio em junho, né? Para que a gente entrasse em 2016 já sabendo o que iria acontecer. Então, hoje o comércio representa 64% da arrecadação do ICMS do estado. O agronegócio é em torno de 12%, o serviço são em torno de 22%. Serviço que eu digo eletricidade e comunicações, né? E transportes. Então, ou seja, o ICMS do comércio representa 64%. Como que você introduz uma alteração desse porte e não houve 2/3 da sua clientela? Então a gente estava em discussão, né, da alteração, o que seria melhor, como que seria feito. Inclusive o governo, ele estava se propondo a contratar assessoria lá da FGV, né, de São Paulo, para estudar qual é a melhor forma de tributação do estado. E ele abandonou tudo isso e editou o decreto 380. Não é um decreto simples, porque ele não simplesmente altera, ele volta tudo que estava 12 anos atrás, que já estava um emaranhado fiscal lá atrás, né? Nós tínhamos uma série a legislação tributária é muito complexa. Inclusive tem o decreto 4540, que é o decreto das glosas, que torna a operação das empresas muito complexa. Porque de um estado você tem um crédito de origem, aí o governo vai lá e glosa aquele crédito, aí no outro estado você tem aquele crédito, o governo vai lá e glosa. Então a gente não sabe qual o produto que vai ficar mais barato de repente aqui na ponta, né? Na hora de fazer a compra, os comerciantes, eles têm que analisar preços dos 27 estados de forma diferente. Então é uma complexidade muito grande a forma como estava antes, mas que nós nos propomos a realizar essa alteração, adequar a legislação nacional. E quando o último fala com relação à inovação, o decreto 380 ele ainda continua inovando, não copia simplesmente a legislação de outros estados, ele ainda antecipa um crédito para o estado e cobra na apuração depois. Nós vamos pagar ICMS, apurar ICMS 2 vezes por mês. Então, uma na entrada e outra na apuração. Então, existe um custo dessa operação, um custo burocrático nisso daí, e que a gente gostaria de discutir isso aí antes. Os contadores também não estão, o CRC, o SESCOM, né, eles não estão ainda totalmente a par de como vão apurar esse imposto. Então, o que nós queremos é pausar isso, né? Suspender o decreto para que a gente consiga discutir isso. Então, aí o último vai poder falar melhor com relação a
por que não foi discutido isso antes. Qual o prazo que você acha que é necessário para discutir isso? Mas eu gostaria que você respondesse isso depois do intervalo. Ok. E aí o último também já responde a esse questionamento seu, logo após o intervalo comercial.